Boa noite, pessoal. Hoje nós temos um convidado muito especial aqui conosco, o Túlio Manuel Costa de Oliveira. Ele foi convidado por nós para falar sobre um tema muito relevante para qualquer cidadão brasileiro, que é a transparência pública, e também vai falar sobre os processos da Lei Geral de Proteção de Dados, das questões de privacidade e proteção dos dados privados da nossa sociedade. Tá? Vou apresentá-lo aqui, depois passo a palavra para que ele se apresente também. Mas hoje a gente recebe o Túlio, que ele é bacharel em Ciências e Humanidades, Políticas Públicas e Relações Internacionais pela UFABC, onde também concluiu um mestrado em Relações Internacionais. O Túlio ele tem vasta experiência no setor público e na área de integridade. Atuou na Controladoria Geral do Município de São Paulo a partir de 2016, onde ocupou o cargo de Diretor de Transparência Ativa e Dados Abertos entre 2020 e 2024. Atualmente é analista de Transparência e Governança Pública na Transparência Internacional Brasil, monitorando práticas de integridade e transparência em diferentes esferas administrativas do país. Túlio, seja bem-vindo e a gente está bem feliz em receber aqui conosco. Bom, muito obrigado, Vinícius. Obrigado, pessoal. Fico feliz de poder compartilhar um pouquinho da minha experiência aqui com vocês hoje, contar um pouquinho dessa trajetória trabalhando com transparência no setor público. Que é pouco desafiador, né, Túlio? Tenho certeza. É uma vida bem tranquila e calma que você vive. Exatamente. Foi uma experiência legal, uma experiência interessante. É desafiador, mas também muito enriquecedor, assim. É bem interessante. Sem dúvida alguma, tenho certeza que sim. E já para a gente ir esquentando aqui os nossos motores, para a gente começar, conta para a gente um pouco sobre a sua trajetória profissional até aqui e o que te levou a se dedicar aos temas de transparência e governança pública. Sim. Bom, eu entrei na UFABC com o intuito de estudar economia, na verdade, né? Mas até por parte da interdisciplinaridade da universidade, eu acabei conhecendo o tema de políticas públicas, fui me aproximando, fui me interessando muito. Comecei a estudar políticas públicas ali mesmo, e acabou se tornando uma das minhas formações, né? Nessa trajetória profissional, eu tive a oportunidade de estagiar tanto no governo do estado, na Secretaria do Meio Ambiente, como também na Controladoria. E já nesse estágio da Controladoria, eu comecei a me aproximar dessas temáticas de integridade, transparência pública, promoção da ética, assim por diante. E eu gostei muito, né? Na Controladoria, eu trabalhei de 2016 até 2024 na mesma área, no mesmo setor, né? Na Coordenadoria de Promoção da Integridade. E dentre as divisões que existiam ali dentro, existia a divisão de transparência ativa. No começo da minha trajetória ali, né, na Controladoria, eu passei por algumas das áreas, né, da promoção da integridade, mas quando eu comecei a trabalhar com a transparência, eu tomei, vamos dizer que eu tomei gosto, assim, sabe? É interessante ter essa percepção do quão fundamental é a transparência pública para a sociedade, para o setor público em si, para o setor privado também, qual a abrangência disso, né? Então, a partir do momento que eu consegui entender que a transparência pública é um direito fundamental, né? Você começa a entender o quanto é importante aquele trabalho para a sociedade em si, e é um tema novo, né, bem dizer. Lei de acesso à informação, hoje está com vai fazer 13 anos, se não me engano, agora em maio, né? Então é um tema relativamente novo no regime jurídico da administração pública brasileira. Então acho que isso acabou me chamando a atenção para o tema, acabou me fazendo ficar, digamos assim, né, nesse tipo de temática. Eu trabalho até hoje, inclusive. Que bacana, Túlio. E aproveitando, você esteve à frente da Diretoria de Transparência Ativa e de Dados Abertos na Controladoria do município de São Paulo. Eu queria te perguntar quais foram os maiores desafios e aprendizados que você teve nesse período. Então, a gente até deu risada no comecinho, né? É um desafio muito grande, né? Como eu disse, é uma temática muito nova, né, dentro do regime jurídico. Então, apesar de que a transparência sempre foi prevista como um direito, né? Ela está ali já prevista na Constituição, no artigo 5º. Então, é um direito fundamental que já existia, mas ele não era regulamentado. E essa regulamentação é muito recente. Os processos, né, relacionados à transparência pública são todos muito recentes. Então, tem uma série de desafios, né? Fomentar a chamada cultura de transparência, né? Que é a ideia de que os servidores públicos vão entender até como funciona a transparência pública, quais os mecanismos e até onde ela chega. Então, conseguir entender de fato os limites dessa transparência também faz parte dessa ideia da cultura de transparência. E eu acho que o primeiro e maior desafio está aí, de fomentar essa cultura dentre os servidores, porque o trabalho com transparência não é um trabalho solitário, né? Eu quanto diretor, eu não conseguia resolver todas as questões de transparência ativa da prefeitura. O que eu conseguia fazer é criar formas de trabalhar junto com os servidores das diferentes áreas para que eles promovam a transparência das informações que eles trabalhavam. Então, fomentar essa cultura é um dos principais pontos. Eu acho que eu também colocaria a questão da tecnologia da informação também. Então, assegurar a transparência pública também está muito vinculada a ter os mecanismos digitais corretos para aquilo. E eu acho que
Isso dentro do setor público é um desafio de várias formas, seja financeiro, porque às vezes é muito custoso você criar bons mecanismos de informação, né, de sistemas de informação, seja também em termos práticos de trabalho com os servidores. Nem todos os servidores, no caso da Prefeitura de São Paulo, que tem 120 mil servidores, nem todos têm uma noção clara sobre tecnologia de informação. Nem todos conhecem muito bem a temática. Então é muito difícil, às vezes, trabalhar com essa temática junto aos servidores, e isso acaba se tornando também uma barreira, um desafio aí. Mas eu acho que o que é mais interessante é ver que quando aquela política pública que você desenvolveu sobre transparência funciona, ela é muito gratificante, porque ela normalmente funciona em todo o ambiente da esfera administrativa que você está inserido, né? Uma política pública de sucesso de transparência ativa, ela reverbera em todos os órgãos da prefeitura, por exemplo, né? Pegando o caso que eu trabalhava. E é uma estrutura grande, então também é muito gratificante ver quando esse trabalho funciona legal. Muito legal. Eu tenho duas perguntas em uma, tá? A primeira, como que você enxerga o nível de maturidade da transparência no município de São Paulo, em detrimento às outras localidades do Brasil? Então, é um município que, de fato, puxa outras localidades, ou você enxerga que existem outras localidades que estão um passo à frente? E aí eu queria entender se existe um país que seja uma referência para nós em termos de transparência, e que a gente meio que vai puxando informação dali para desenvolver alguma coisa aqui no Brasil. Cara, isso é muito engraçado. Vou começar pela segunda pergunta, porque a resposta é até curiosa, né? Se eu não me engano, tem o caso da Estônia, que é um dos países com maior nível de governo digital no mundo, né? Então, existem várias pesquisas que demonstram como a governança digital na Estônia funciona muito, muito bem, justamente por desenvolvimento de uma série de mecanismos, e aí vai até além da transparência, na verdade. Entra aí uma questão de participação social, uma questão de consulta pública que funciona melhor, de você ter um contato maior com a população no oferecimento de serviços através desses serviços digitais. Então, meio que, e é meio curioso, né, porque a Estônia é um país pequeno da Europa, tipo, não tão conhecido, mas acabou, na comunidade que trabalha, dados abertos, transparência e tudo mais, acabou se tornando uma referência muito interessante. E assim, falando, né, de uma questão um pouco, digamos, infranacional, né, da transparência, porque eu entendo que, principalmente em termos de transparência, o governo federal ele acaba sendo uma referência muito importante, né? Então, o portal da transparência do governo federal, os serviços digitais do governo federal acabam se tornando uma referência para os entes subnacionais de forma geral, para os estados, para os municípios. São Paulo, o município de São Paulo, eu acho que é muito desenvolvido quando você vê em relação a todos os outros municípios e estados. Até porque São Paulo também tem um orçamento muito grande, tem uma estrutura muito grande, então tem capacidades maiores ali que existem, que são inerentes. Ao mesmo tempo, existem desafios maiores também. Então, quando você fala, por exemplo, da disponibilização de algumas informações, você tem que pensar o tamanho da estrutura que precisa para isso. Então, por exemplo, um item que é muito cobrado em indicadores de transparência é notas fiscais, disponibilização das notas fiscais. Isso para um município menor é muito, muito mais fácil de você estruturar um sistema de informação para disponibilizar isso do que no município de São Paulo. Imagina quantas notas fiscais o município de São Paulo monitora, né? Então, existem esses desafios também. Eu acho que, de forma geral, é um município que se torna um pouco referência em temática de transparência. Mas existem outros municípios também que são grandes destaques, assim, como Vitória ou o próprio estado do Espírito Santo. São ambos casos em que a transparência de informações ali, principalmente transparência ativa, ela é muito eficiente, assim. Então, também, eu acho que também não é só uma questão concentrada aqui em São Paulo, digamos assim. Que legal, tudo muito bom escutar. E interessante, né, de fato, a história ali. Está aqui. Se eu tivesse que escolher um país, eu acho que jamais passaria na minha cabeça a Estônia. Agora, te perguntar aqui, né, sobre a transparência ativa na prática. O que você destacaria como boa prática para garantir efetiva transparência ativa e acessibilidade da informação pública? Acho que hoje uma das ações que seria mais recomendáveis, assim, para você guiar esses processos de transparência, seria a institucionalização de alguma regulamentação que cria uma política, de fato, de transparência ativa. Então, a ideia é que você tenha ali, na lei de acesso à informação, quando a gente analisa ela minuciosamente, você pode perceber que ela vai dividir a transparência em transparência ativa e passiva, né? A transparência ativa é essa transparência mais proativa, divulgação em portais e tudo mais, e a transparência passiva é o pedido de acesso à informação mesmo, que é o que a gente até escuta no jornal, né? Obtemos a informação via lá e tudo mais, normalmente é um pedido de acesso à informação que é feito e aí ele é respondido. No caso da transparência passiva, a LAI, ela já institui um procedimento muito claro e muito bem delimitado, com prazos, com etapas e tudo mais. Então, a LAI já delimitou
de forma muito pragmática como que aquilo deve ocorrer, e até por isso que a transparência passiva, de forma geral, ela é mais utilizada. Os canais de transparência passiva acabam sendo mais utilizados e a população tem mais sucesso em obter informações por ali. No caso da transparência ativa, existe essa necessidade de regulamentar esse processo, porque a gente está falando de informações no geral, de diferentes tipos, diferentes formas, diferentes formatos de arquivo. Então, você precisa ter uma regulamentação sobre como que isso é feito, como que isso é planejado. Então, é importante que os entes públicos tenham planos de dados abertos, por exemplo, que são planos em que você, periodicamente, vai estabelecer ali quais informações são prioritárias para essa abertura e como que esse processo vai ocorrer. Então, se precisar de algum tipo de tratamento nos dados, é ali que vai ficar explícito como que esse tratamento vai ser feito. E você também, com esse plano de dados abertos, dá transparência ao processo de transparência. Hoje, eu acho que o caminho mais importante assim, para a gente seguir, para ter essa perpetuação dos processos de transparência, são essas regulamentações e aí vários níveis administrativos. Né? Incrível, Túlio. Obrigado por nos ensinar aqui sobre a transparência ativa e passiva. Tenho certeza que o nosso público aprendeu alguma coisa nova aqui contigo hoje. E aproveitando sobre ensinamento, o que você destacaria como benefícios diretos à sociedade civil, a existência desse processo da abertura dos dados públicos? Olha, eu entendo que para a gente exercer nossa cidadania, a transparência vai ser fundamental. Uma coisa que é interessante, eu comentei mais cedo, né, que direito de acesso à informação é um direito humano fundamental, né, perante a Constituição, inclusive. Eu acho que uma perspectiva que é muito interessante desse direito é que ele é um direito assegurado de forma coletiva. Então, a maioria desses direitos fundamentais que a gente tem na Constituição, obviamente, né, a gente assegura por meio de políticas públicas coletivas, mas você pode ter o seu direito individualmente infringido. Agora, dificilmente você tem um caso em que uma pessoa tem o direito da transparência, né, do fornecimento de informações públicas ferido, né? Quando ele for ferido, na verdade, a sociedade toda está sendo. Então, eu acho que ele é fundamental para o nosso exercício da cidadania, porque é através da transparência que a gente consegue ter acesso a informações de qualidade corretas sobre a gestão pública, e a gente pode fazer um acompanhamento público mais eficiente. Então, se fala muito sobre combate a fake news. Uma das formas de se combater fake news é você ter informações oficiais sendo divulgadas em canais oficiais, de uma forma que a população consiga consumir aquilo, e aí sim poder exercer sua cidadania, seja através do voto, seja através da participação social em conselhos participativos, por exemplo, e assim por diante, ou também através da ação política mesmo, através da ação jornalística. Então, o acompanhamento do Estado pelos jornais, pela mídia, ele só ocorre graças às informações públicas divulgadas em canais oficiais, de uma forma consumível, digamos assim. Então, acaba sendo fundamental. E eu até comentei mais cedo sobre a importância disso para o ambiente privado também. Uma coisa que vale sempre pontuar é que a informação pública ela é fornecida gratuitamente, ela não tem custo, ela não tem licenciamento, então um licenciamento normalmente livre, que pode ser você pode reproduzir aquela informação, né? Isso pode criar potencialidades financeiras também, então potencialidades econômicas. O exemplo que eu normalmente dava quando eu estava na prefeitura eram aqueles livros de direito, né, os VAD-MECO, que é basicamente uma grande compilação de legislações, são informações públicas. Né? Uma editora foi lá, compilou aquilo num livro e está vendendo para as pessoas. Uma informação pública que está originando um novo ramo financeiro, digamos assim, né? Um ramo econômico. Então você também tem essa estimulação econômica da população através do fornecimento de informação pública. O pessoal, então, está monetizando informação pública, é isso? Exatamente, né? Legal, interessante. Um exemplo legal também eu queria comentar é o dos guias, né? Para quem é mais velho, eu acho que vai lembrar aqueles guias que o pessoal andava no porta-luva do carro, né? Que é guia de rua. Uhum. É uma informação. O pessoal antigamente, eu já usei isso daí, viu? Eu já usei também, já usei muito já. E é isso, né? A informação pública, aqueles mapas ali são a própria prefeitura que levanta normalmente, né? Você só vai lá, acessa, compila aquilo e vende. Então, tá criando um novo negócio aí, é uma forma de enxergar também. Que legal. E aí, Túlio, agora acho que talvez a gente vai navegar por águas complicadas. Sobre transparência e proteção de dados, caminhos cruzados. Uhum. À primeira vista, a LAI e a LGPD, elas parecem se contradizer. Como equilibrar o direito de acesso à informação com a proteção dos dados pessoais no setor público? Cara, essa é uma pergunta que, por mais que ela seja espinhosa, eu gosto muito, e na verdade é um tema que nos últimos tempos eu tenho me aproximado bastante, até enquanto pesquisador, assim. Porque eu entendo que o limite da transparência é a proteção de dados, é o sigilo, né? E é curioso essa perspectiva do confronto entre a proteção de dados pessoais e a transparência,
Porque a primeira vez em que se preveu isso numa regulamentação, a proteção dos dados pessoais, foi na Lei de Acesso à Informação. Então, a primeira vez que se preveu que deveria se proteger os dados do cidadão e que por quanto tempo aquilo deveria ser protegido e assim por diante, foi na Lei de Acesso à Informação. Só que aquilo, a própria lei fala que ainda carecia de uma regulamentação de como aquilo ia ser exercido, a proteção daquele direito. E aí, anos depois, vem a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a verdade é que a transparência, ela existe no Estado, e obviamente ela também tem seus limites, e os limites dela são que está delimitado como sigilo de informação e como proteção de dados pessoais. E aí eu acho que uma forma de tornar isso mais claro e diminuir os confrontos entre transparência e proteção de dados é conseguir entender dois conceitos, basicamente. A diferença entre sigilo e proteção de dados pessoais, e a diferença entre você ter a proteção total do documento e você ter a proteção de uma parte do documento, certo? Então, o que acontece? O sigilo de informações, ele se dá sobre um documento como um todo, e ele se dá por uma questão de temática. Então, é algo que vai ferir a integridade do Estado, ou ferir a integridade das pessoas, de um agente público. E aí você tem o sigilo sobre a informação como um todo. Aquele documento inteiro vai ser sigiloso, aquela base de dados inteira vai ser sigilosa. A proteção de dados pessoais, ela se dá especificamente sobre o dado pessoal, sobre a informação pessoal. E a partir do momento que você tem a possibilidade de retirar esse dado pessoal, a informação ela volta a ser pública, ela pode passível de publicação. Aí eu lembrei, o outro conceito que eu ia comentar é a diferença entre dado e informação. Então, o sigilo ele se dá sobre a informação é sigilosa. O dado pessoal deve ser protegido. Dado, ele é só um elemento, ele é uma coisa. A informação é o todo. Então, quando a gente fala em proteção a dados pessoais, a gente está falando da proteção do que é passível de proteção de privacidade ali dentro daquela informação pública. O resto pode ser publicado. Se eu tenho uma base de dados que um dos campos é o nome dos munícipes e todos os outros não traz a discriminação do munícipe, eu oculto só o nome e publico o resto, porque não vai trazer nenhum problema ao munícipe que está na base de dados, porque ninguém vai conseguir chegar até ele. Então, isso é importante, ter essa diferenciação entre o que é dado pessoal, o que é sigiloso, para você ter a promoção da transparência da forma mais adequada. Eu não sabia que a lei já previa a questão da privacidade, da proteção dos dados individuais do cidadão. Que bacana saber, não tinha esse conhecimento. E agora, a gente está indo para as perguntas finais, e eu queria um olhar para o futuro, um olhar para frente. Na sua visão, o que falta para termos uma cultura consolidada de transparência no Brasil? Perfeito. Olha, tem uma série de elementos. Eu acho que uma coisa que precisa ser reforçada, eu acho que esse ponto em específico do sigilo, proteção de dados e transparência é um item fundamental para ter essa promoção da cultura. Muito do medo, o servidor que ele acaba não sendo tão transparente, ele tem medo. Não necessariamente medo porque ele está fazendo algo errado, mas medo de expor o trabalho, medo de se expor perante sua chefia, muitas vezes, e assim por diante. Então, existe a transparência, ela não ocorre 100%, muito por uma questão de medo. Existem outros fatores aí. Então, existe qualidade da informação na origem. Então, muitas vezes, uma informação ela não é criada de uma forma com uma qualidade legal, entendeu? E para publicar para a população. Então, existem muitos fatores, mas eu acho que o principal para impedir que a cultura de transparência cresça no setor público é essa questão do medo. E eu acho que quanto mais tiver essa conscientização do próprio servidor público, do que é a transparência, do que você tem que proteger, do que não, como são os processos para proteger esses dados também, porque muitas vezes as pessoas não sabem como proteger. O servidor público, na maioria, não sabe como classificar uma informação como sigilosa. Existe um processo para isso, em cada ente público, né? Então, no caso da prefeitura, tinha uma comissão que julgava isso e tudo mais. Não tem problema você achar que aquela informação é sigilosa. Submeta para a comissão, ela vai julgar, e aí, se for ou não, ela vai decidir. E se não for sigiloso, você pode publicar, porque afinal de contas não é sigiloso. Já tem uma comissão ali de autoridades que está analisando aquilo com algum carinho, enfim, e aí vai poder decidir isso um pouco melhor. Então, falta um pouco do conhecimento dessa estrutura que existe, né, em cada ente público para consolidar a transparência pública e diminuir esse medo através do aprendizado, né? Eu acho que centros de formação de ética, integridade, compliance, transparência, assim por diante no setor público, eles são cada vez mais necessários justamente para eliminar não, mas para fortalecer a cultura da ética, da transparência, da integridade e assim por diante. Excelente. E aí, para finalizar aqui as minhas perguntas, já em conexão à conscientização e processo de aculturamento ou de educação, eu queria entender contigo quais seriam suas recomendações para quem está começando a estudar hoje
e que queira atuar na área da transparência pública? Qual foi o caminho que você fez e qual, talvez o caminho que você fez hoje já esteja mais maduro e tudo mais, enfim, o que você recomenda aí para a galera? Sim, isso é muito legal, né? Porque, de fato, eu acho que antigamente pessoas caíam um pouco mais de paraquedas, né, nessa área, assim, não era uma coisa tão objetivo estudar e tal. Tem tem alguns colegas de trabalho da Transparência Internacional, né, que é onde eu tô hoje, que comentam que não existe formação específica para o que a gente trabalha, né? Que é ações anticorrupção, transparência, assim por diante. Então, não tem um manual, um roteirinho 100% fechado, né? Mas o que eu entendo é assim, uma pessoa que tem interesse na governança pública de forma geral, né, na gestão pública, ela naturalmente vai se interessar por um tema desses. E acho que um caminho muito legal hoje para entender a transparência, primeira coisa que você pode fazer é começar a entender os mecanismos de transparência mesmo. Então, se você se interessa pelo tema, procura os portais de transparência, procura os canais de acesso à informação, testa ele, usa eles, sabe? Entende o que tem de problema ali, o que tem de necessidade. É tudo muito claro, principalmente para quem já está com um dedinho na área, né, de administração pública, políticas públicas, direito e assim por diante. É um pouco mais fácil de navegar por esses portais, navegar por essas informações. E é consumindo as informações que a gente consegue entender quais são as necessidades informacionais que hoje temos, assim. E aí a gente entende os caminhos para trabalhar com transparência. Então, eu acho que a primeira coisa é ter contato com a informação e procurar, principalmente, as referências dessa área. Eu acho que hoje, a nível internacional, as principais referências sobre transparência pública são instituições, organizações não governamentais, principalmente, em especial as internacionais, porque elas trazem os parâmetros, os padrões de transparência, né? Então, organizações como a própria Transparência Internacional, mas a Open Knowledge Internacional, no caso aqui das nacionais, Transparência Brasil, existe uma internacional muito importante, que é o artigo 19, também inglesa, que trabalha com a temática. Todas essas organizações, elas trazem parâmetros sobre o tema, e aí fica muito mais fácil de entender o que está se trabalhando nessa temática hoje. Eu acho que são as minhas recomendações, seriam por aí. Então, que legal, Túlio. Estou bastante feliz aqui com o nosso bate-papo. Nem vou falar que é entrevista, é um bate-papo, né? Você trouxe um conhecimento que realmente agregou bastante valor para mim. Agradeço a sua participação e quero deixar aqui, obviamente, um espaço aberto para você deixar suas considerações finais. E muito obrigado por ter estado aqui conosco. Imagina, eu que agradeço pela oportunidade. Eu gosto muito de falar sobre o tema, acho que é sempre importante abordar. Eu sou um disseminador aí da questão da transparência pública. E acho que o meu recado final seria isso, né? Procurem conhecer mais a temática, porque eu acho que isso é importante para a gente, inclusive, como cidadão, para a gente exercer nossa cidadania. Quanto mais a gente conhece do serviço público e do que está sendo divulgado ali pelo serviço público, mais a gente se apodera daquilo da forma correta e pode participar da melhor forma possível. Então, acho que esse é o recado. Fantástico, Túlio. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Se você não segue a gente, segue, curte, compartilha o conteúdo, porque a informação é importante para todos nós. Estamos juntos e até a próxima. Valeu, gente. Um abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau.